ainda das eleições dos Estados Unidos, a gente conversa agora com Hussein Kalut, que é cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard. Ele que vai falar com a gente agora, então, sobre o cenário das eleições nos Estados Unidos. Professor, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao Jovem Pan agora. E como a gente acabou de ouvir com o nosso repórter Vitor Brown, tem toda essa questão da demora, né, para esse resultado finalmente ser divulgado, né? Existe alguma expectativa de quanto tempo isso pode levar? E existe algum prazo máximo para que esse resultado seja divulgado? Boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Olha, o cenário ainda é imprevisível, ele é incerto. A disputa está extremamente acirrada. Em estados cruciais como a Pensilvânia e a Flórida, o Trump diminuiu a diferença dentro da margem de erro, apesar do Biden ainda manter uma dianteira, digamos, muito tênue. Na Carolina do Norte, os dados até o momento indicam de que, dentro da margem de erro, o Trump virou sobre o Biden numa diferença de 0,2 pontos percentuais. Ou seja, esses dados são preliminares, mas o que se percebe é que há, sim, um compromisso para que se faça ao máximo para apurar os votos dos eleitores ainda nesta noite. Obviamente, com a decisão jurídica que se deu de que todos os votos enviados, inclusive por correio, até a data de hoje, têm que ser contabilizados, isso pode estender a eleição por mais 2, 3 dias ou talvez até uma semana. Mas já daria para saber, de entre hoje e amanhã, quem supostamente levaria a eleição. Existem algumas variáveis, por exemplo, estados como Arizona, Carolina do Norte, Flórida e Ohio são estados que apuram voto rápido. Cada estado tem a sua metodologia. Esses estados, se, por exemplo, em 2 deles o Trump não estiver liderando, ou até 8 horas da noite se declarar que o Biden é vitorioso em 2 desses estados, desses 4 estados, fica muito difícil para o Trump virar o jogo, ainda que se contabilize os demais votos. Então, dá mais ou menos para ter uma noção para onde, digamos, a vontade do eleitor em estados cruciais vai acabar se inclinando. É importante salientar, nesse momento, que eu não acredito que a essa altura do campeonato, quer dizer, Biden e Trump precisam convencer o eleitor de qual é a plataforma mais apropriada para o país, qual é o projeto político mais interessante para os Estados Unidos. A batalha agora, na verdade, é para mobilizar as pessoas que já têm uma propensão a um ou ao outro para saírem de casa e irem às urnas, ou para saírem de casa e depositarem o seu voto no correio. E até o que a gente tem visto, né, professor, é uma votação recorde. Até agora, pelos números que eu vi, as pessoas que já foram votar correspondem aí a mais de 70% da votação de 2016. Por que o senhor acha que houve essa mobilização tão grande? A gente já até fala, né, e ouve também na imprensa que é uma votação, uma eleição histórica. A que o senhor acredita isso? São diversos componentes, Nicole, que fazem com que esses números sejam de fato elásticos em comparação à eleição de 2016. O primeiro ponto é que os democratas não conseguiram se mobilizar em torno da campanha da Hillary Clinton. Hillary Clinton perdeu em estados que são caracteristicamente democratas. Eles não foram capazes de mobilizar. Ela não foi capaz de mobilizar o voto feminino, o voto negro, o voto latino, o voto das maiorias. Então, isso é uma das variáveis, né? Segundo, a polarização em si entre Biden e Trump, ela acabou compelindo os eleitores dos 2 lados. Esse cenário de polarização e o cenário da pandemia e a forma como o governo Trump acabou conduzindo esse processo gerou um divisionismo muito grande.
Um terceiro componente que adicionaria é a tensão socio-racial. Durante esse período, Trump procurava plasmar que a eleição era sobre dois modelos. Ele, no caso, o Partido Republicano, estariam supostamente representando a ordem, enquanto os democratas representando a anarquia. Ele e o seu partido representariam a prosperidade, enquanto o seu adversário representaria, em tese, o socialismo, né? O que não é verdade. Então, essa polarização acabou também servindo como elemento de combustão para que o eleitor saia. Porque, como você bem mencionou, é uma eleição histórica, porque é uma eleição que coloca em xeque dois modelos muito paradoxais do que são os Estados Unidos, né? Daqui para frente vai se definir o futuro dessa nação. É os Estados Unidos que a gente conheceu ao longo do último século ou é um Estados Unidos que vai atuar na ordem global diferente daqui em diante? Se confirma esse processo de ruptura ou não, Trump será visto como um ponto fora da curva. É sobre isso que essa eleição está ancorada. E, por último, a mobilização do Partido Democrata foi muito intensa, né? Em torno da candidatura do Biden. Há uma mobilização transversal dos vários setores, dos vários segmentos da sociedade, das mulheres, dos negros, de latinos, de homossexuais, de artistas. São vários segmentos que estão se mobilizando em torno da candidatura do Biden. Portanto, eu diria que, somados essas variáveis todas, explica o motivo dessa mobilização intensa. E o eleitor americano criou uma consciência, a consciência do que está em jogo, o destino da nação. E em relação à campanha no cenário virtual, como que o senhor analisa que foi essa campanha, né, dessa eleição em comparação com 2016? Afinal, é impossível a gente não falar sobre fake news, né, em relação ao pleito anterior. O senhor acha que houve também essa polarização nas redes? As redes sociais conseguiram, de certa forma, neutralizar um pouco essa questão das fake news nas eleições? Qual que é a sua avaliação a respeito disso? Muito interessante a sua pergunta, Nicole. Obrigado por fazê-la. Eu lhe digo o seguinte, que em 2016, o primeiro Trump era novidade, não era parte do sistema político, era um discurso muito novo. E Hillary Clinton, ela representava na percepção de segmentos da sociedade o oligarquismo clássico do establishment americano. Então, esse é um ponto, não é desprezível. Né? E naquela conjuntura, o Partido Democrata fez uma campanha política clássica. O Trump, na verdade, inovou ao utilizar as redes sociais de uma forma intensa, como, digamos, uma força motriz da propagação de suas ideias na sociedade. Isso acabou tendo capilaridade. Então, só que nessa eleição, os democratas chegam mais preparados, né? Mais preparados para combater as fake news, mais preparados, inclusive, para atuarem nas redes sociais. Eles têm mais ferramentas, eles se prepararam ao largo desses 4 anos. E agora, eu, na minha avaliação, acho que eles equipararam a força e a intensidade na rede daquilo que o Steve Bannon ajudou o Trump a fazer em 2016. Então, eles têm hoje, digamos, um situation room, vamos dizer assim, um comitê de operações tecnológicas focado na atuação na rede, que conseguiu reequilibrar essa atuação em relação ao Trump. Obviamente que, em termos de fake news, as duas campanhas digamos, primaram por propagar informações falsas, ou inverídicas, no mínimo, né? A diferença é a escala, né? Na verdade, a escala do Trump, ela é muito superior do que a escala dos democratas. Os democratas, digamos, eles ainda têm um pouco de pudor moral, coisa que o Trump, na verdade, demonstrou não ter, né? Então, se você olhar nos debates, a quantidade
da verdade, de inverdades ditas pelo presidente e pelo seu comitê de campanha é muito superior se foi contabilizado em números em comparação a que o Biden propagou. Na verdade, essa eleição acaba sendo, e até por isso mesmo, pela quantidade de mentiras postas à baila pela candidatura do governo Trump, especialmente no que diz respeito ao negacionismo científico, a forma como se conduziu a pandemia e a forma como se atacou as minorias, eu diria que a ferramenta que ajudou Trump da vez passada não está o ajudando tanto desta vez no enfrentamento com Biden. Perfeito. A gente conversou agora, então, com o professor Hussein Kalu, que é da Universidade de Harvard, cientista político e pesquisador também. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelas respostas esclarecedoras e até mais. Muito obrigado, Nicole. É um prazer e boa tarde a vocês no Brasil.